Hoje nesse vídeo você vai conhecer os 5 instrumentos mais difíceis de serem tocados, na minha opinião. Fala galera, beleza? Meu nome é José, você está no canal José o Pianista, seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e sem mais enrolação, bora conhecer os 5 instrumentos mais difíceis de serem tocados, na minha opinião. Em quinto lugar, começamos aí com a bateria, um dos clássicos instrumentos de percussão usado para tocar em bandas, orquestras, bandas de jazz, bandas de blues. Em tudo que você imaginar, a bateria ela existe, tá? Desde bandas até música clássica, a bateria pode ser executada. É um instrumento de percussão clássico, porém, uma coisa que torna esse instrumento muito difícil é a coordenação de tocar em vários instrumentos ao mesmo tempo. Para quem não sabe, a bateria é um instrumento múltiplo, né? Ele tem vários instrumentos ali. Fora também que você tem que tocar com os pés também, que torna esse instrumento muito difícil. E também outras coisas, né, como afinar o instrumento. Para quem não sabe, a bateria tem que ser afinada ali, cada instrumento da bateria, desde os pratos aos tambores e etc, tá? Então esse é um instrumento que eu colocaria em quinto lugar como um dos mais difíceis de serem tocados. Em quarto lugar, nós temos um instrumento não tanto comum assim, mas que é um instrumento que foi muito famoso na época barroca, que é a harpa, que é tocado em orquestra, em peças também de músicas clássicas, em concertos, tá? A harpa é um instrumento muito difícil, na minha opinião, fica em quarto lugar por ser um instrumento muito difícil de ser tocado, tá? Você tem que pegar ali a referência das cordas e é muito difícil, tá? Fora também os pedais que ficam embaixo ali da harpa, é um instrumento muito difícil de ser executado. Você tem que ter muita coordenação nos dedos ali para puxar as cordas, tá? E na minha opinião fica em quarto lugar a harpa, como um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados. Em terceiro lugar fica para um instrumento mais famoso de todos os tempos da era das cordas, né? Que é o violino. O violino é um instrumento tão famoso, você provavelmente já deve ter visto o violino em várias músicas. Ele serve para tocar em músicas de orquestra, músicas de concertos, jazz, blues, tudo que você pensar, o violino ele é possível de entrar ali para tocar, tá? E ele existe até antes do período barroco. O Johann Sebastian Bach fez várias partitas para violino, né? Mozart fez vários concertos para violino e assim vai, até hoje existe o violino em várias músicas, tá? E por que eu considero ele como um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados? Por um simples fato, galera. No começo ele é um instrumento muito, mas muito difícil de ser tocado, tá? Você tem que ter ali a coordenação com o arco, a passada de arco certinha, para o som não sair rasgado. Você tem que ter a digitação dos dedos, fora também outras coisas, como afinar o violino, colocar espaleira, guardar no case o violino certinho, né, no estojo, cuidar do violino, né? É um instrumento muito difícil de ser manuseado, né? A palavra certa é essa, manuseado. E para mim fica em terceiro lugar como um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados. Em segundo lugar, nós temos um dos instrumentos de sopros mais difíceis de serem executados, manuseado e tocado, que é a clarinete. Esse instrumento de sopro é muito difícil de ser executado por um simples motivo: você tem que ter muita força pulmonar para tocar esse instrumento. O cuidado com ele também é muito complexo, tá? Ele requer ali paletas para você poder tocar, poder soprar ali. Fora a coordenação dos dedos, são muitas coisas que fazem desse instrumento ser um dos instrumentos de sopros mais difíceis de todos os tempos. E na minha opinião, é o instrumento de sopro mais difícil de todos os tempos e fica em segundo lugar da nossa lista de instrumentos mais difíceis de serem tocados. Agora, conheçam o instrumento mais difícil de ser tocado, na minha opinião. Em primeiro lugar, nós temos o famoso e popular violão clássico. Não é, escuta bem, não é o violão de banda, aquele violão que o pessoal toca em banda, né? Eu estou falando do violão clássico, né? O violão erudito, que é o violão usado para tocar músicas clássicas, concertos, chorinho e tudo que você pensar no violão, tá? Ele é um instrumento muito difícil de ser tocado por um simples motivo: ele tem que ter muita coordenação com as duas mãos, tá? É um instrumento muito difícil, tem 6 cordas, então você tem que estar toda hora usando as 6 cordas lá,
fora afinar, o manuseio do instrumento, cuidado com o instrumento, é um instrumento, na minha opinião, o mais difícil de todos, tá? Porque você tem que ter uma coordenação com os dedos muito rápida, muito veloz. É um instrumento que trabalha com essa mão também em fazer dedilhados, finger taps, um monte de coisa, tá? Faz desse instrumento ser um dos instrumentos mais complexos do mundo, tá? Na minha opinião. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já lembra, hein? Se inscreve aí no canal, compartilha para mais pessoas poderem ver, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. O canal José o Pianista é um canal de música para todos os gostos. Valeu, fui!